E aí, amados, o Senhor me despertou assim para trazer esse estudo, né? Para a gente ser abençoado, edificado nessa manhã, acerca da oração. E não sou eu que falo, né? Mas a própria palavra, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala, se eu não me engano, lá em Lucas 18, ele fala assim, lá no finalzinho: achará fé na terra o Filho do Homem quando vier. E a gente sabe, né, que a maior manifestação de fé é quando você fala, você crê, você confia sem ver, sem precisar tocar, sem precisar ver. E você não se preocupa com o tempo de espera, você confia no Senhor. Então, a maior manifestação de fé é a oração. É o nosso maior ataque e também, ao mesmo tempo, a nossa maior defesa. Mas o Senhor diz que nos últimos dias, né, ia acontecer também uma apostasia. Lá em 2 Tessalonicenses 2, ele fala acerca da manifestação do anticristo, né? E que, primeiro, antes da volta de Jesus, viria a manifestação do anticristo. Mas antes da manifestação do anticristo, viria a apostasia. E a apostasia, para os irmãos que não sabem, né, que nunca ouviu falar nesse termo, significa você voltar atrás. Voltar atrás em quê? Naquilo que você acreditava, e com o passar do tempo você parece que não está acreditando mais. Na palavra, naquilo que o Senhor ordenou, que Jesus direcionou, e principalmente na oração, né, amado? Aí nessa manhã, nesse curto período que a gente tem, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí os irmãos podem abrir aí Lucas 18 mesmo. Lucas 18, louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me engano, é a parábola do juiz iníquo. Glória a Deus. Isso mesmo. Lucas 18. A partir do primeiro versículo, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Lucas 18. Algumas Bíblias, né, tem esse subtítulo, né, para facilitar o contexto: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, amados? Então essa parábola aqui, a maioria dos irmãos já conhece, né? Já ouviu falar. Mas vamos entender ela, tentar, né, se aprofundar mais nessa manhã acerca desse texto. Jesus, a vida de Jesus foi levar a palavra de Deus, né, de trazer vida, de libertar os cativos, de curar, mas principalmente de salvar ali. E Jesus, a prioridade dele era o reino de Deus, era o reino do céu, a salvação. Então ele, para facilitar o entendimento dos ouvintes, né, dos seus discípulos e todos que fossem ouvir a palavra de Deus, ele usou esse método de Deus, que é usar a parábola. Parábola, se eu não me engano, no grego significa parábole, que significa você colocar em paralelo a algo. Então, para ilustrar o reino de Deus, que é o reino espiritual, Jesus usava algumas ilustrações das coisas terrenas.
para que a gente pudesse entender, facilitar nosso entendimento. Aqui, ele já começa no primeiro versículo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Nesse momento, Jesus está trazendo uma parábola específica com relação à oração. E interessante, ele poderia estar escrito também uma parábola sobre orar, mas ele coloca aqui sobre o dever de orar. Então, uma obrigação nossa, não que Deus coloque assim uma faca no nosso pescoço, se você não orar, não é isso. Porque Jesus, ele foi o maior líder, sabe por quê? Porque tudo que ele mandava a gente fazer, ele dava o exemplo primeiro. Então a vida de Jesus foi uma vida de oração. Inclusive, até quando ele estava sendo crucificado, a última coisa que ele fez foi o quê? Orar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente aprende com o nosso mestre. Agora, por que orar? A gente, é tanta coisa para falar sobre isso. Por quê, né? Por que Jesus, ele vivia uma vida de oração, ele nos dá esse exemplo? No decorrer aqui do estudo a gente vai entender que são muitos motivos. Ele fala de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele vai dizer que, além que a oração tem que ser um dever, ele diz que você tem que fazer isso sempre, sempre. Se você for por exemplo, o rei Davi, ele orava de manhã, de dia, de tarde. Daniel, antes de ser jogado na cova dos leões, ele já tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, sempre. A Bíblia fala para a gente orar sempre e em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí como é que faz? Eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Tempo da esposa, dos filhos, certo? Tudo. Como é que eu faço? Por exemplo, tem religiões, né? O muçulmano, né? No caso, parece que ele tem um horário ali, eu não sei quantas vezes no dia, né? Mas tem um horário ali que, quando dá aquele horário, ele pega o tapete, estica o tapete e bota, não importa o que esteja fazendo. No país deles é assim, aonde eles estiverem, é aquilo ali. Mas a gente vê que é um ato religioso, né? Ali. Mas trazendo aqui para nossa cultura, né? Cultura geral, você tem que trabalhar. Então, não dá para o teu trabalho, a empresa te paga pelas horas ali trabalhado ali, então não dá para tu parar ali e ficar orando ali, vai dar ruim, você vai ser demitido. E aí, o meu chefe que tem que ser liberto, né? Ele não entende? Não, é porque não é assim. Então a gente vai entender que vai ter momentos na nossa vida de orar que a gente não vai poder entrar no quarto e fechar a porta, buscar Deus no secreto. A gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e orar. Vai ter momentos que eu vou precisar de uma ação de Deus ali quase que instantânea. Vai ter momentos que eu vou orar e a resposta que eu vou receber não vai ser aquela que eu estou querendo. Então, existe ali várias situações ali, louvado seja o nome do Senhor. Mas é possível você orar sempre, sem cessar. Como? No Espírito e com o Espírito. No e com o Espírito também. Né? Então, muitas das vezes você está ali, né? Você está trabalhando ali, você está com os seus afazeres, mas a tua mente está ligada com o Senhor, está ligada ali com o Espírito Santo de Deus. E você está falando com a tua mente, você está falando com o teu coração. Deus ouve. Às vezes a oração mais eficaz é essa, tu sabia? Porque é um tipo de oração que você faz que o diabo não pode ler a tua mente, do teu coração, mas Deus pode. Então muitas vezes existe oração que você não deve falar, porque o inimigo ele ouve, ele vai ouvir. E muitas das vezes as pessoas elas são enganadas hoje a gente está vivendo um momento de apostasia, né? Que as pessoas elas não querem esperar não, ela quer tudo para hoje, né? E aí na maioria das vezes é muito mais fácil receber uma revelação, uma profecia, do que parar para orar, pedir a Deus confirmação e você ler a palavra, né? E a maioria são enganadas. Por quê? Porque o diabo muitas vezes ouviu o que a pessoa quer, ele vai lá e usa o instrumento também.
que a pessoa dá lugar para o diabo, e aí aquela pessoa acredita, né? E tudo mais, e assim vai enganando a muitas pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa também é, como muitas pessoas são muito mediatistas assim, ela não para ler a palavra, muitas das vezes vai receber revelação que não está de acordo com a palavra. Por isso que você precisa orar sempre ali, ter uma vida com Deus, ali, a intimidade. Mas ao mesmo tempo você também precisa ter uma vida de leitura e prática da palavra. Porque senão, como você vai saber se aquilo que está vindo até você, a resposta é de Deus ou não é de Deus? Você tem que ter a confirmação ali. Um exemplo disso é como se diz, a eficácia da oração. Por que eficácia da oração? Porque muitas das vezes a pessoa ora, ela só perde tempo. Às vezes a oração não passa do tempo, Deus não recebe aquela oração. Vou dar um exemplo aqui. Qual foi o modelo de oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. Você observa que o Pai Nosso, ele começa quando o homem, o servo do Senhor, né? Enfim, quando eu falo homem, a mulher também, né? O servo, a serva do Senhor, ela bota o joelho no chão e vai orar, inclusive até para o pecador arrependido ali, né? Que se humilha aí, o Senhor também ouve ali, pecadores arrependidos. E a pessoa bota o joelho no chão e ora ali. E começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ela se refere a Deus. Então você vê que é um relacionamento da criatura com o Criador, relacionamento vertical direto ali. Mas depois você vai ver que a oração ela já muda de direção. Quando ele fala assim, perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Certo? Então já está falando do quê? Do relacionamento com o próximo. E ele está dizendo, para que Deus me perdoe, isso na oração, assim como eu perdoo. Então, é Mateus 6? Mateus 6, 6. Mateus 6, 6. Mateus 6, 6. Aqui ele já vai falar de um tipo de oração que você pode, entendeu? É separar aquele momento para o Senhor. Ou seja, você não está trabalhando, você está fazendo nada, você vai ali e só você e Deus, você fecha a tua porta, se desliga de tudo. Fechar a porta é o seguinte, esquece celular, filho e esposa tem que esperar, porque aquele ali é teu momento com Deus, certo? Você e Deus. Isso significa fechar a porta. Mateus 6,6, amém, amados? Aqui, ó, irmão Luiz, para ser homem de Deus. Estou sentindo a tua falta aqui, hein? Glória a Deus. O Edgar está dando conta do recado. Glória a Deus. O irmão Luiz falou assim, os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia em qualquer lugar, olha só. Quer dizer, Daniel orava 3 vezes ao dia, os muçulmanos 5 vezes, né? Pena que é um ato religioso, né? Não é uma oração bíblica, né? Enfim. Então aqui, amados, é interessante que ele usou essa palavra aqui, o irmão Luiz, de reza. Qual é a diferença de reza e oração? A princípio, o significado é como se fosse o mesmo. Oração e rezar, orar e rezar é como se fosse o mesmo. Porém, qual é a grande diferença? É que você trabalha com repetição. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, aqui fala aposento ou quarto, né? E fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, está vendo? O Senhor Jesus está falando para você, quando orar, não ficar usando de vã repetição. Como gentios. Gentio é o quê? Que é pessoas pagão idólatras que não se converteram ainda. Que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então aquela pessoa que está ali 5 vezes ao dia, e toda hora, e vai repetindo, aquela decoreba, aquela coisa toda, isso não é bíblico. E existem religiões que ensinam, né? Às vezes você recebe ali um bloquinho, né? Aí tem ali, oração para fulano, oração para Beltrano. Essa aqui você ora 5 vezes, essa aqui você ora 10 vezes, tá? Você... Oi? Aí a Bíblia ela fala que para você não usar, porque a pessoa pensa que de tanto ficar repetindo, que vai ser ouvido. Mas não é assim.
A Bíblia fala de você insistir na oração, mas não repetir a oração. Até que ele está usando o exemplo dessa mulher aqui, dessa viúva, né? E do juiz Inico. E aí, amados, louvado seja o nome do Senhor. Então, Mateus 6,6, ele fala para não usar de vã repetição. Mas vã repetição não é só isso. Não é só você ficar repetindo aquele oração não sei o que, oração tal. Não, você vai ver que vai além disso também. Quando você entra aqui no modelo de oração. Aí ele fala, não useis de vã de repetições, tal, porque penso que muito falar vai ser ouvido. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, amados, até aqui, relacionamento com Deus, estou me dirigindo ao Senhor. Aí ele fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Terminou a oração. Vou te mostrar aqui qual é a parte mais importante da oração do Pai Nosso. É só você continuar lendo depois do amém. Aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Viu, amado? E o que acontece? O que é vã repetição também? Não é só você ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Eu ficar fazendo... A oração do Pai Nosso faz parte, a oração modelo padrão, por isso que é o modelo padrão. Mas existem vários tipos de orações que você faz, principalmente aquela do teu coração. A Bíblia fala sobre isso. Mas, vou dar um exemplo dessa vã repetição. A pessoa faz a oração do Pai Nosso hoje, faz a oração do Pai Nosso amanhã, mas ela tem um rancor com alguém, ela não consegue perdoar. Ela está na casa do Senhor, ela ouve a palavra e tudo mais, faz boas ações ali, mas tem alguém ali que ela tem a raiz de amargura, que ela não aguenta nem ficar perto, nem ouvir o nome dessa pessoa. Aqui está dizendo que isso se torna uma vã repetição. É à toa, perdendo tempo fazendo esse tipo de oração. E se morrer, vai morrer sem o perdão de Deus. Quem morre sem o perdão de Deus vai para onde? Para a condenação eterna. Porque essa pessoa vai morrer em pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui a importância, né, que tem. Voltando aqui para Lucas 18, você vê que ele fala do dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que acontece hoje? A Bíblia ela já fala isso que ia acontecer. E é o que a gente está vendo também. Você vê no momento que as pessoas estão reunidas, muitas das vezes, né? A oração ela tem se perdido muitas das vezes. Não só no coletivo, né? Mas na vida individual de cada um. Então é melhor eu receber uma revelação, que é muito mais rápido, do que eu pagar um preço para orar. E você vê que a oração, essa palavra, oração, significa você orar com atitude, com ação. A oração do Pai Nosso, eu dei exemplo aqui. Eu estou falando com a minha boca para Deus, eu estou orando ali, assim como nós perdoamos. Mas eu acabo de orar e não tomo atitude. Senhor, assim como eu fui hoje lá, e fui lá e dei outra face, e perdoei, Senhor. Desse jeito que eu fiz hoje mesmo. Faz comigo também. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amado, você vai ver que Hebreus 11, se eu não me engano, ele vai falar da fé. Hebreus 11. Vamos lá em Hebreus 11. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11. Presta atenção. Aí agora você vai começar a entender mais ou menos por que muitas pessoas oram e elas não têm a resposta. Muitas das vezes a porta está fechada ainda, não tem
a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de bênção, eu não falo só de coisas materiais, eu falo de tudo, sentido, principalmente sentido espiritual ali. Você vai ver aqui, ó, que a pessoa, tem muitas pessoas que falam, Romanos 10:17, né? Que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada aqui. E aí a gente vai ver o que a Bíblia diz, o que é a fé. A fé, o padrão bíblico de fé. Diz assim, os irmãos abriram aí, Hebreus 11? Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu estou orando ali, eu estou vendo? Aparentemente não. Deus pode se manifestar, pode vir, pode, mas a maioria das vezes a gente não vê ali. E amado, ele fala que a fé está relacionada a isso, que você não precisa ver. Jesus fala para Tomé, porque tu viste, tu creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Só que ele fala também, não só de uma questão de você não ver, fala também da questão de você esperar. E aí que está o negócio. A pessoa não quer esperar. Deus não está me ouvindo. Aí, meu irmão, no tempo da espera, só tem duas atitudes. Ou você continua esperando, confiando no Senhor, ou no momento da espera você vai começar a duvidar, você vai começar a questionar, vai começar a murmurar. Já pensou? Não faça isso. Sabe por quê? Porque às vezes a bênção está tão perto, quando você começa a Deus, será que Deus está me ouvindo ainda? Será que... Aí o anjo volta com a bênção. Aí você começa tudo de novo. Aí começa a duvidar, começa a questionar. Ah, essa igreja aqui tá fria, eu vou para outra. Vai pulando para lá e para cá, fica igual a palha que o vento espalha, né? Para lá e para cá. Enfim. Então a fé está relacionada a isso. No momento que você ora, você não está vendo. E você não tem que esperar? Tem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala no 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aí ele vai falando aqui, de Abel, falando do sacrifício, de Enoque, da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amado, você pula para o versículo 6. Mais uma vez, ele vai falar essa questão da fé. Aí ele fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, sem você esperar, sem você olhar, se você não precisa ver ali, você não precisa tocar, sem a tua fé é impossível agradar a Deus. Então quando eu quero ver, quando eu não espero, eu não estou agradando a Deus. Mas quando eu espero, quando eu não preciso ver ali, quando eu confio no Senhor que Ele está ali, olha o que acontece. Ele é galardoador dos que o buscam. Em outras traduções, dos que se consagram a Ele, dos que se separam para Deus, dos que priorizam o Senhor. Então você vê como que Deus é galardoador. Por quê? No momento que você obedece a palavra, a Bíblia diz para você perdoar, porque está escrito ali, eu perdoo, e isso está relacionado, o perdão ali, no caso, ele está ligado ali com uma oração, que a gente falou aqui da oração do Pai Nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando você faz aquilo ali de verdade, vai se cumprir aquilo que está escrito lá em João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis. Quando é que tu pede? Quando tu ora. E você pedireis tudo e vamos ver lá, João 15, 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala, ó, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas ele coloca a condição, se vós estiverdes em mim. Esse se é uma condição. Qual é a condição para Deus me abençoar? Para ter uma resposta? Perdoa. Ora, eu oro. Faz isso, se eu não consigo, me ajuda. E eu faço, a bênção vem. Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Como uma árvore plantada pelo Senhor, você está dando fruto. E você está alegrando o Senhor. Lê o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Você começa a dar fruto.
e o nome do Senhor é glorificado. Não adianta eu dar glória a Deus na igreja. É bom a gente dar glória a Deus, mas o Senhor é glorificado quando você dá fruto. Você dá glória a Deus com perdão no teu coração. Tu dá glória a Deus obedecendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, só nesses pequenos versículos aqui já deu para entender ali como é que funciona a coisa. E aí, Isaías 59, ele fala, a gente pode até abrir lá também, Isaías 59, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, olha só o que diz: o Senhor, amado, a gente leu em Hebreus 11 que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que se consagram, que se separa para Ele. Quando você está orando, você está se separando para Deus, está lendo a palavra, está se separando para o Senhor, está se consagrando ao Senhor. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Qual é o momento que Deus vai te ouvir? Quando você fala com Ele, quando você ora. Mas para Deus ouvir, Deus ouve, porque Ele é onisciente, onipresente, potente. Mas esse sentido de ouvir é o sentido de você ser atendido aqui. Então, qual é a condição para a gente ser atendido? Para o Senhor nos ouvir no sentido de nos atender? Se apartar. Você vê que ele não usa a palavra pecado em Isaías 59, ele usa iniquidade, que significa? É o pecado praticado sem arrependimento. E esse tipo de pecado, às vezes, é uma coisa pequenininha. Faz com que, muitas das vezes, a pessoa, Deus não está me ouvindo, não está acontecendo nada, tal. Muitas das vezes é isso. Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, mano. Não tem como, você pode... Agora vai ter a festa pagã, né? Esse mês, né? Tem a festa pagã, a gente já sabe sobre isso, já foi falado muitas das vezes, né? Enfim, tem uma origem pagã, mas o estudo não está voltado sobre isso. Mas o que é interessante é o seguinte, é que uma vez a pessoa falou, poxa, mas essa é uma data mundial, todo mundo comemora, como é que Deus não vai? Não vai. Se Deus falar A, 8 milhões de pessoas falar B, você acha que Deus vai mudar o... Não vai, amado. Ele não vai deixar de ser Deus. Não vai. A pessoa pensa que Deus vai... Bota Deus na paz. Não, só tem que... Aceita essa data aqui, Senhor. Aceita isso aqui. Não vai. Não está de acordo. Primeiro que ele não é nenhum principal. Esse aniversário, né? Natal significa natalidade, nascimento. Primeiro que ele não é nem o personagem principal. O principal é um velhinho aí que criaram aí, então... Ele já sabe. Então como é que pode? Meu aniversário, chego lá, tá a foto de outro. Né? Mas vamos voltar aqui, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Lucas 18, voltando aqui. Aí ele fala no primeiro versículo sobre isso. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava em algum. Então aqui um homem, aparentemente uma autoridade que essa autoridade ela não acreditava em Deus, não obedecia ao Senhor e tampouco homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher na Bíblia é quem? Igreja. Essa mulher foi até uma autoridade que não era crente. Na verdade, um ímpio, não obedecia nem aos homens, nem a Deus, olha só. Mas era uma autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. O irmão Henrique aqui orando, ele falou sobre Nabucodonosor. Certo? Era uma autoridade? Era. Deus usou Nabucodonosor para tomar lá Jerusalém e tudo mais, levar o povo em cativo? Usou. Mas Nabucodonosor não era servo de Deus. Não era. E Nabucodonosor, quando ele se engrandeceu ali, o que aconteceu? Ele foi abatido. Ficou ali como um animal por um tempo ali. E depois Nabucodonosor reconheceu que era o Senhor que estabelecia o reino e o reinado. E ele se converteu para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, o que acontece? Provérbio 21.
Provérbio 21. Aqui nem precisa. Ah, não, aí tá bom, obrigado. Provérbio 21. Provérbios 21. Abre aí, por favor, irmão. Nabucodonosor, ele era um rei, né? E qualquer coisa mandava matar, fazia isso, fazia aquilo, né? E tudo. O povo, ele foi levado em cativo para a Babilônia pela desobediência. Mas ali, nem todos ali eram desobedientes a Deus. Tinha aqueles que serviam ao Senhor. O exemplo disso era Daniel e seus amigos lá. O que eles fizeram? Quando Nabucodonosor teve um sonho, e ele tinha ali um monte de adivinhão, ali, um monte ali de feiticeiro ali ao seu favor, de sábios, né? Ali, pagão. Mas quando ele teve um sonho que foi da parte de Deus, qual foi o grande problema? Ele falou para todo mundo, para interpretar ali o sonho. Ia dar até presente ali para aqueles sábios lá e tudo. Mas qual foi o grande problema? É que não se lembrava do sonho. E aí, amado, a ordem foi o seguinte: vocês, para que você serve? Vocês servem para nada, vocês não sabem. Estão aqui comendo aqui tudo, você não serve para interpretar o sonho, para dizer, então eu vou matar todo mundo. Vai você e suas famílias também. Aí Daniel já estava lá, Daniel e seus amigos, o que eles fizeram? Foram orar ao Senhor. E pela misericórdia, o Senhor deu a revelação, deu o sonho, né? E a interpretação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, Provérbio 21, ele fala assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Viu aqui? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Sabe o que significa isso? Que Nabucodonosor não era convertido, mas quando Daniel e os seus amigos tomam a posição de orar, Deus já estava começando a trabalhar no coração dele. Lembra de Neemias, o copeiro do rei? Aquele rei era convertido? Não. Mas ele, de tanto orar, e interessante de Neemias, amados irmãos, sabe o que é? É que Neemias, ele estava bem, tranquilo, copeiro do rei ali, tá, a vida ali regada, tudo mais, enfim. E o povo lá, a cidade estava como? Toda desolada, toda destruída, e ali, ele orando ao Senhor. Neemias é interessante, depois a gente vai abrir lá em Neemias, é muito interessante Neemias. E aí, ele, de tanto orar ali, eu acredito que ele jejuava também ali, né? Enfim, ele começou a ficar entristecido por dentro. O coração alegre, ele formoseia o teu rosto, mas um coração entristecido, e às vezes a tua tristeza não é porque você está em pecado, nada disso não, é porque você está se doando pelo outro. Então ele parou de pensar só nele, começou ali a orar ali pelo povo. Aí um belo dia, e você sabe que naquela época tu tinha que chegar como? Na presença do rei, com um sorriso elegante, né? Mesmo que tu tá todo arrebentado por dentro, mas era tanta coisa que ele chegou tristecendo. O que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? Aí como eu posso estar alegre, meu Senhor? Você sabe, meu povo, a cidade está destruída. E aí ele orando, Deus começou a trabalhar no coração daquele rei ali, e fez com que Neemias, ele fosse ali instituído ali uma autoridade ali para poder lá começar a trabalhar na recuperação da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode até ler lá, Neemias. Neemias, deixa eu lembrar aqui aqui, amado. Neemias capítulo 1, capítulo 1, versículo 4. Depois a gente vê essa parte do 2. Capítulo 1, versículo 4, para a gente entender aqui, tem um mistério aqui no capítulo 1. Eles vêm, né, e anunciam ali a Neemias, né, pelos judeus que escaparam, né, que restava do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele estava na miséria, estava ali, as portas queimadas, ali, destruída a fogo, enfim, o muro fendido, toda aquela coisa toda. Aí no versículo 4, olha só: e sucedeu
que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. No versículo do 1 ao 3, Neemias recebe a notícia. No capítulo 4 ele faz o quê? Toma uma atitude de orar. Recebeu a notícia, o que ele fez? Opa, ele não foi falar com um, não foi falar com o outro, não botou status lá na rede social para todo mundo ver o problema dele, não. Ele foi orar. E ele foi orando. E ele começa a orar. Aí que eu te falo, esse aqui é um outro tipo de oração, que a gente aprende muito, né? Orar. E ele vai falando com o Senhor: ouve a oração do teu servo. Olha aqui, amado, no versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Bedia ele estava orando direto, orando com esse propósito aqui, ó, de dia e de noite. Mas Neemias não era o copeiro, ele tinha que trabalhar, atender lá, mas ele estava orando. Aí ele fala: pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Olha aqui, meu irmão, isso aqui é humildade. Ele tomou ali o Senhor, não, porque eles estão pecando contra ti, não, nós estamos pecando. Nós, o pecado que nós cometemos contra ti, está ali também incluído como pecador ali, orando ali o Senhor, direto ali, que pecamos contra ti. Enfim, ele começa a orar. Sabe quanto tempo ele ficou orando? Ele começou no mês 9 de Quisleu. Ele foi até o mês de Nissan, no primeiro mês. Ele ficou 4 meses orando, até vir a resposta. Neemias esperou? Se ficasse mais 4 meses, ele ia parar de orar? Não, porque eu acredito que isso já fazia parte também da vida dele. E amados, quando esse aí é um outro modelo de oração, que é chamado, esse tipo de oração pelos outros, intercessão. Louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso, porque você está orando pelos outros. Mas Senhor, e meu caso aqui? Não é pelos outros. Lá, com certeza Neemias tinha alguma causa ali, não, mas a prioridade é essa aqui. Então ele começou a orar pelos outros. Quando você começa a orar pelos outros, você está colocando o reino de Deus, a prioridade do Senhor, como prioridade na tua vida. E Deus também vai te abençoar. Qual é a prova disso? Um homem que estava totalmente necessitado de uma ajuda de Deus em todas as áreas da vida dele, que estava destruído, que ele precisava muito ali orar, ali que Deus a causa dele, mas não acontecia nada. Mas aí no momento que ele toma ali a atitude de interceder, Deus vai e muda o cativeiro dele. Quem foi esse homem? Foi Jó. E ele orou pelos aqueles amigos, entre aspas. Olha só, ele orou pelos amigos, entre aspas. Por que amigo, entre aspas? Porque é os amigos que acusavam ele de ter pecado. Então e Deus muda o cativeiro de Jó quando ele ora pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, ele ficou 4 meses. Aí você pula para o capítulo 2, que aí já é o mês de Nissan, o versículo 1, tá? Aí ele vai falar: ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei. Por que ele tomou o vinho ali? Porque o copeiro é o seguinte: se tivesse alguma sabotagem, né? Ali na bebida, o primeiro a morrer ia ser o copeiro, né? Mas Deus deu vários livramentos para ele ali, né? Tudo. Mas então era isso. Então é uma questão de confiança que ele tinha ali. O rei tinha nele. Então, porém nunca antes estivera triste diante dele. Nunca Neemias estava assim. Tinha ali seus problemas, mas a questão lá dos irmãos dele ali, da questão da cidade ali, não teve como ele se conter. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Tá vendo? Isso não tem nada a ver com depressão, nada não. Tu tá
é o teu coração ali que está, é alguma coisa ali, fala comigo. Aí, então temi muito e de grande maneira. Por que temeu muito? Porque era caso de... Hoje a pessoa quer chegar de qualquer maneira. Já viu, mano? O pastor Elvis fala muito sobre isso. Ele está no culto, parece até que ele está fazendo honra às fúnebres, né? A pessoa não dá um glória a Deus, não dá alegria, aquela coisa. A gente está adorando o Senhor, está na presença do Rei dos Reis, mano. Né? A gente tem que ali, a alegria do Senhor, nossa força é, louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele vai falando, e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Amado, presta atenção aqui, nisso aqui que é muito importante. Lembra que eu falei que tem oração que tem que ser naquele momento, não tem como. Livramento, já essa arma na cabeça, ai meu Deus, me ajuda. Ali não dá para tu esperar, mano. Não dá para tu esperar, arma na cabeça ali. Entendeu? Não dá. Pera aí. Então o que acontece? Você observa aqui, eu gosto muito daquele rapaz de Neemias porque ele ilustra muito isso. Ele orou 4 meses. Então ele cumpre Hebreus 11. Ele não estava vendo e ele ficou esperando ali. Mas aí, amado, veja bem, às vezes nós temos orado por alguma causa, né? Alguma situação. E tudo que vem da parte do Senhor é uma coisa, é bênção do Senhor, é coisas grandes, né? Durante esses 4 meses, muitas das vezes, o Senhor está te forjando, Ele está te preparando. Esses 4 meses de Neemias pode ser 1 ano, 2 semanas, 2 anos. Ele está te preparando para o quê? Porque quando vem a resposta do Senhor, a bênção, você tem que saber administrar aquilo que Deus vai te dar. E você tem que saber como lidar com aquela situação. Porque às vezes Deus vai dar a bênção para a pessoa não sabe o que faz. Aí, e já quer, não, tu vê o que ele fez? Ele orou. Ali é o Senhor. Pô, vê, não tem uma benção aqui de Deus, não, calma aí. Aí você fecha, às vezes a resposta não dá para tu esperar. Às vezes tu fecha teus olhos assim, Senhor, me dá equilíbrio aqui nesse momento. É da tua parte, me dá paz. Aí, não, gerou dúvida, deu alguma coisa, tu já... Nesse caso aqui, o rei falou, me fala agora. Me pede aí que você quer que agora eu te... Ele já estava orando. Aí o que ele fez? Ele orou, aqui ó. Então orei ao rei do céu. Aí aqui já não é 4 meses. Aqui é uma... Ele orou rapidamente ali ao Senhor e respondeu. Ó, e disse ao rei, se é do agrado do rei, tá vendo? Ele estava de frente ali com o rei. E disse ao rei, se é do agrado, pode até ser, não dá para saber, que ele deu essa resposta ali, ele fez aquela oração rápida ali no espírito, ou pode até ser que ele realmente ali, né, pediu um tempo ao rei ali para orar ali, mas ele não fala que pediu tempo. Foi rápido. Esse tipo de oração é aquela oração realmente que você está com o teu coração aparecendo alguma notícia, Senhor, me dá aqui a direção. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, amado? Então, a resposta de Neemias foi a resposta que estava de acordo com aquela oração de 4 meses que ele fez. O diabo, ele, é que eu falo, às vezes você está orando, a maioria das vezes ele está ouvindo ali. Então, amado, você está no propósito. Você está orando ao Senhor. Aí, você tem a oportunidade, e muitas das vezes a maior maneira de Deus nos relacionar conosco é através de um outro ser, uma outra pessoa. Principalmente quando você, às vezes, no teu trabalho, pode todo mundo estar contra você ali. Sabe quem Deus te usa para te honrar? O chefe. Deus é maravilhoso. Eu já passei por isso, tem irmãos em Cristo que passam por isso, todo mundo ali contra. Deus usa quem vai lá, usa ali o gerente, usa ali o chefe ali para te honrar. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes, me pede o que você quer. Se você não lembrar da oração que você não tiver no Espírito, vai pedir errado. Mas Neemias não pediu ali errado, ele pediu de acordo com a oração que ele estava colocando diante do Senhor. Louvado seja Deus.
Então, amado, aí aqui no Juiz Iníquo ainda, o dever de orar sempre, no versículo 3 ele fala: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Viúva é mulher, mulher na Bíblia, igreja. Aqui, ela tinha uma causa que ela colocou diante daquele juiz. Amado, seja ímpio, ou seja servo, o rei, ele foi instituído por Deus. Ele, querendo ou não, ele está representando ali o Senhor, uma autoridade ali. Ele só faz, ele tem um limite, cada um deles tem um limite, vai até só onde o Senhor ele permite. Então essa mulher tinha uma causa, fala: faz-me justiça contra o meu adversário. Vê que ela pede o seguinte, ela não pede, vingança. Tem pessoa que pede vingança, ora com sentido de vingança. Uma coisa é o Senhor se vingar, e ele vai, no grande e terrível dia do Senhor, o Senhor ele vai vir com vingança daqueles que não obedeceram o Evangelho de Cristo, que perseguiram, ele vai vir. Mas outra coisa é eu, no período da graça, eu ficar pedindo vingança. Não, eu tenho que pedir justiça. Sim, misericórdia, mas justiça não é pecado. Justiça contra o meu adversário. E aqui a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, principado, potestade. E 1 Pedro 5, se eu não me engano, 1 Pedro 5,8, ele fala que o diabo é o nosso adversário. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então, quando a gente for orar, a gente tem que lembrar que não é o meu vizinho. O meu inimigo não é ele, não é o colega de trabalho, não é a minha esposa, não é o filho, é Satanás. Então, Senhor, age-me com misericórdia, não é ele. Vem com a tua justiça. Mas essa justiça que Deus vai fazer muitas vezes, realmente pode acontecer. Dessa justiça que o Senhor fizer, fazer com que por um momento possa trazer um dano para essa pessoa. Qual a tua posição? Irmão, lembra de Neemias? Se você estava orando para Deus ter misericórdia ali, para Deus ali trazer justiça, quando o Senhor ele começar a trabalhar com justiça, não mude o sentido da tua oração. Não peça para Deus descer a sepultura, e é isso mesmo que eu estava... Não, Senhor, agora faz com que essa situação conduza essa pessoa ao arrependimento, à libertação, à salvação. Então, essa justiça é para que as pessoas se convertam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, acredita, tem pessoa que é assim, ora, daqui a pouco, de repente a pessoa acontece um acidente, ou vai para o hospital, fica enferma, mas tá vendo? Aí, mexe com o ungido do Senhor, mexe com... Não pode. Isso aí não é bíblico. Ezequiel 18 fala que o nosso Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que eu vou ter? Então não faz sentido isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, contra o meu adversário, por algum momento, por algum tempo, não quis. Está vendo? Por algum tempo não quis. Algum tempo. Quer dizer, ela estava ali pedindo nada, mas de tanto essa mulher insistir na oração, chegou uma hora que foi atendido. Mas depois disse consigo, esse aqui é o juiz, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, tua oração constante, não para de orar, seja qualquer causa ali. O diabo vai fazer de tudo para você parar, para você desanimar. Não, Deus está agindo ali ao teu favor, principalmente quando você ora para Deus salvar alguém. Tu não tem noção da batalha, da luta que se levanta, e você insiste. Irmão, daqui a pouco as trevas começam a recuar, começa aquele incômodo todo. Eu falei, não, toma, recebe, vou abençoar essa pessoa aqui porque já está. Então atua o poder da oração. Acho que é Lucas 11:9, né? Ele fala, pedi e dá-se-vos-á, batei, né? E abre-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor, ouvi o que diz um justo juiz. Aí aqui Jesus ele vai mostrar o significado da parábola, dessa ilustração. Se aquele injusto juiz, aquele ímpio ali,
ele de tanto aquela viúva, aquela mulher ali insistir, ele atendeu, como que nosso Deus, o nosso Pai, ele não vai nos atender? E nos fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, assim como Neemias fez, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Presta atenção, amado. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia, que clamam a Ele de dia e de noite. O que quer dizer isso? Clamar de dia e de noite? Que vive uma constante vida de oração. Está ali sempre falando com o Senhor. Ainda que seja tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas peraí, o texto ele está sendo contraditório. Primeiro ele fala que ainda que seja tardio, mas digo-vos que depressa, mas não falou que vai demorar. Aqui antes, vamos ler de novo, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O que significa isso? Que quando você está orando, você está entrando numa outra esfera, a esfera espiritual. No mundo espiritual, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo. É o tempo de Deus, é o tempo chamado Kairos. Nosso tempo, esse tempo aqui, né? Que tem hora, segundo, esse negócio, é Cronos. O tempo de Deus é tempo, ou seja, no tempo determinado, Deus ele vai te ouvir. Por que ele fala tardio para com eles? Não é Deus que está tardando. É que no nosso tempo, na nossa limitação, a gente está achando que está demorando. Mas ele, exatamente, um dia como se fosse 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não que você vai orar 1000 anos, nem tem tempo para isso, né? Mas, e Deus, que clama. Então ele está falando aqui dos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ou seja, de servo. Que às vezes, né, você pensa assim, meu Deus, mas está demorando. Nós somos seres humanos, nós, por um momento, né, a gente vai achar, pô, mas é tanto tempo que está assim, parece que está demorando, está tardio. Deus sabe que você está achando que está demorando, mas você não para, você não está parando. Você já está 3 meses, já 1 ano, mas amém, vamos lá, né? Vamos seguir adiante, vamos lá nessa causa. Aí no 8, Jesus fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Por que depressa? Porque no momento que você orou, Deus já deu ordem ao anjo, e ele está vindo. Ué, se Deus deu ordem ao anjo e ele está vindo, por que então não chegou logo, depressa? Por quê? A fé vem pelo ouvir pela palavra. A palavra de Deus diz que firme fundamento da coisa que se espera, prova da coisa que não se vê. Lembra de Daniel? Eu não lembro agora, peraí, eu acho que é Daniel, eu não sei se é Daniel 9 ou Daniel 10, deixa eu achar aqui. Daniel 9, Daniel 10, versículo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 12, né? Isso, versículo 12. Daniel 10, versículo 12. Aqui vai estar a explicação. Que Deus fala assim, Deus não fará justiça ao seu escolhido que clama de dia e de noite. Digo que, ainda que seja tardio para com eles, é o tempo da nossa espera aqui no Cronos. Aí Jesus fala, digo-vos que depressa. Esse depressa, no momento que você tomou a posição ali, de acordo com a palavra de Deus, Deus já deu ordem. Mas olha o que acontece, até a ordem de Deus e o anjo chegar com a resposta. Daniel 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. Desde o primeiro dia. Ele falou que é desde depois de 4 meses que tua oração foi ouvida. Não, desde o primeiro dia.
e vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, ou nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias, louvado seja o Senhor. Então, o que estava vindo de Deus era uma coisa muito, muito grande, era uma revelação, nem para os dias de Daniel, mas era para os derradeiros dias, para os últimos dias, os últimos dias. Então, desde o primeiro dia foi ouvido. Foi depressa a resposta de Deus? Foi. Foi depressa. Mas por que não chegou no primeiro dia aqui no Cronos? Porque no mundo espiritual houve uma batalha. Esse príncipe da Pérsia aqui é um demônio, uma hierarquia, tá? Não é qualquer demônio. É um tipo de anjo que tinha uma hierarquia e ele caiu, e ele se transformou. Então, para você ver, quem está falando aqui é Gabriel, louvado seja o nome do Senhor. Gabriel, ele vem e fala ali com ele ali sobre isso, mas aí o que acontece? Teve que vir Miguel, um dos primeiros príncipes, o arcanjo Miguel, porque esse anjo aqui, Gabriel, ele não deu conta desse príncipe da Pérsia. Qual foi o tempo de batalha? 21 dias. Durante 21 dias, se Daniel ele duvidasse, murmurasse ou dissesse que estava demorando muito, o que ia acontecer? Nem Miguel ia poder fazer nada. Está dando munição para o inimigo? Murmurar é dar munição, é você fortalecer o teu adversário. Deus vela sobre a palavra, Miguel recuar. Não, aí Deus fala, Miguel volta porque ele murmurou. Não adianta. Mas não, então 21 dias, então é o período da batalha. Toda vez que a gente vai orar, batalha. Então não se preocupe, irmão. Quer uma dica? Aqui tem a dica. Primeiro a gente aprendeu que a intercessão lá tem um poder tremendo ali. Você bota a prioridade dos outros além da sua ali. Você botando a prioridade dos outros é a prioridade de Deus. Você tomando ali a carga, né? Ajudando o irmão em oração. Você pode ajudar. O que Deus não gosta é o seguinte: ora por mim, a pessoa vai dormir, não quer nada com nada, não. Mas se você falar, me ajuda e está orando também, está na guerra, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali é essa batalha que acontece toda vez que você vai orar. Qual é a dica? Não ora por uma causa só. Pega várias causas assim e ora. Sabe por quê? É igual uma plantação. Se você planta milho, bota ali um pezinho, 2 pezinhos ali, pô, vai demorar para dar fruto. E quando der fruto, aí tu vai comer rápido, vai ter que esperar mais um tempo. Planta 10, planta aipim, planta beterraba, bota laranja, limão, planta um monte de coisa para tu ver só. Tu vai ter comida todo dia, vai ter que comer e vai sobrar ainda para os outros. O que eu quero dizer com isso? Ora por uma causa, ora por 2 causas, 3 causas. Sabe por quê? Porque tem coisa que tu vai orar hoje, a resposta vai vir hoje. Tem coisa que tu vai orar, vai vir daqui a um mês. Tem causa, irmão, que eu oro já há 5 anos, né? Pagode de Deus que é... Sabe quais essas causas mais demoradas? Hã? Pode falar, irmão, compartilha aí. Então é... Oi? Aqui o nosso irmão Thiago aqui, ó. 40 anos. Oi? Tá orando há 40 anos, é isso? Oi? 40 anos? Ele tá com 50, né? Então, irmãos, o que acontece? Tem um tempo ali do Senhor que você tem que orar. Então, o que acontece? As orações, assim, principalmente que eu faço, que mais demorada, sabe qual é a resposta? É quando é para salvar alguém. Para libertar, irmão. Por isso que a palavra de Deus fala. A Bíblia não diz que há festa no céu quando alguém volta a andar, quando alguém volta a ouvir. Isso é maravilhoso. Mas não tem festa no céu. Tem festa no céu quando alguém se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você está orando por alguém, não desiste não ali. Está orando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto menos esperar, mano. Quanto menos esperar, daqui a pouco está recebendo aquela notícia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente aprende que por que a gente não pode desistir. Aí o Senhor ele fala assim,
outra questão que a gente pode aprender aqui. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Presta atenção como começa o versículo. E Deus não fará. O que significa isso? Que quem nos abençoa é quem? É Deus. Quem faz isso, quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem abriu a igreja, a obra é do Senhor, tudo é Ele que faz. Deus faz. O 8, ele fala, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Agora, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quem tem que manifestar a fé? É eu e você ou é Deus? Ou Deus ou eu e você? A fé somos nós que temos que manifestar. Quem tem que orar somos nós. O que Deus está querendo que Deus está querendo dizer aqui? Que a parte de Deus Ele vai fazer. A parte dele. Mas e a nossa? A gente está fazendo? Por isso que o povo ele não era abençoado. Lá na época de Israel, os inimigos vinham, saqueavam, tomavam tudo, destruía tudo. Porque Deus, a parte dele, fazia. A mão dele não estava encolhida para não abençoar. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. O ouvido dele não está tampado nem agravado para que não possa ouvir. Então, amado, é isso. Então, a nossa parte. No fim dos tempos, nos derradeiros dias, como foi revelado para Daniel, infelizmente, amado, poucos são as pessoas que vão estar nessa posição de orar, de ainda manifestar a fé. Quando você vai para a parábola das 10 virgens, como que a Bíblia ela vai se encaixando? A parábola das 10 virgens fala ali que até as prudentes ali dormiram. Mas tem uma grande diferença. Mas se elas dormiram, por que elas entraram? Por que elas foram salvas? Por quê? Porque elas dormiram no sentido da volta ali do noivo. Elas dormiram por quê? Veja bem, por um lado isso é até compreensivo, né? Assim, a mãe, o pai tem os seus filhos que eles criaram ali, tudo direitinho, com amor, carinho, mas aí o filho faz 16 anos já acha que sabe tudo, né, e tal. Sai, não avisa para onde que foi, não tem hora para chegar em casa. E você sabe como é que está hoje, né? As notícias aí. Então, por muito pouco ali, as pessoas são sequestradas, são mortas, são confundidas. Como é que fica esse pai e essa mãe? Será que eles dormem? Porque ficam preocupados, certo? Mas, amado, vai passando o tempo. Aí vai atingindo aquela maioridade, vai passando. Chega uma hora que você, por mais que você tá ali, teu corpo ele já não aguenta mais, já sabe, aquela coisa, você mesmo tu preocupado, você dormiu no sentido do retorno ali para casa. A questão das virgens prudentes é o seguinte, elas dormiram no sentido da volta de Jesus. Mas as virgens prudentes, elas se cansaram porque é o seguinte, eu estou na expectativa aqui da volta de Jesus. Poxa, é esse ano, é ano que vem, é tal. É agora que vai acontecer. Não acontece. Deus está no controle. Aí continua de novo. É agora, não acontece. Vai chegar uma hora. De novo. A outra revelação. Deus sabe todas as coisas. Ela começa, aí daqui a pouco começa a descartar as profecias, desprezar. Mas qual foi o grande diferencial da virgem prudente? É que elas tinham azeite sobrando de reserva. O que é azeite sobrando de reserva? É que elas dormiram no sentido da volta do esposo, mas não pararam de orar. Não pararam de ler a palavra do Senhor. Não pararam de obedecer. Provérbio 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito, farei entender as minhas palavras. Uma coisa é você até achar que, poxa, todo mundo falou, tive até revelação que Jesus ia voltar agora, nada aconteceu e tudo. Mas a prudente, ela não para de orar, não para de congregar, não para de ler a palavra do Senhor. E a louca? A louca, além dela não obedecer ali, dela nem ela nunca vai acreditar nada, que isso aí deixa nossos pais dormir, as coisas, tudo permanece como é que está, que nada esse negócio de Jesus, nada, não vai acontecer nada disso não, isso é coisa de fanático, entendeu, mano? Com relação à volta de Jesus, nós não sabemos o dia e a hora, nós sabemos os sinais, não devemos desprezar as profecias e os sinais.
Mas por mais que você esteja cansado muitas das vezes ali, né, e tu desanimado acerca disso, deixa a sua botija cheia. Porque ele vai vir no momento, uma hora que ninguém... Esse momento e hora que ninguém espera, é o seguinte, a pessoa às vezes se foca muito no final da grande tribulação. Mas quantos vão estar vivos até lá? Jesus pode voltar hoje. E aí, como é que está os vasos do Senhor? Estão cheios? Estão vazios? Como é que está a vida de oração, de busca? Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu, amado? Então, a parte do Senhor, Ele faz. E a nossa parte? Quer ver um outro texto que ele fala sobre isso? 2 Crônica, eu acho que é 2 Crônica 7,14. É isso mesmo, né? 2 Crônica 7,14. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista, amado. Aqui a irmã, para o Senhor Jesus, minha amada irmã, Maria Elizabeth. Orei 25, né? Acho que é 25 anos, né? Libertação do meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. A minha conversão também foi na oração. Eu me converti, como é que Deus faz? Como é que Deus é galardoador? Quem orou pela minha salvação, pela minha libertação, foi a minha esposa. Ela orou por mim, não queria nada com Deus, orou. A minha conversão foi dentro de casa, foi na sala, foi através do testemunho. E aí, amado, eu me converti, foi no dia 13 de maio de 2013. Como que Deus é galardoador daqueles que buscam, né? Mas eu fiz a minha confissão pública, né? Diante dos homens ali, 16 de maio de 2013. Que data foi essa? Aniversário dela. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu, amado? Então, não desistam, né? E o que Deus mais quer, veja bem, a tua oração com propósito. Às vezes a pessoa pede tanta coisa, qual o maior propósito do Senhor? Salvar. As bênçãos terrenas, isso é bênção de Deus, mas isso é segundo plano, a prioridade é a salvação. Lembra de Ana? Ah, Senhor, mata, qual é o nome da Penina, né? Desce a espada na Penina para ficar só eu. Não foi isso. Ela sentou no coração, botou um propósito diante do Senhor e levantou o filho dela como profeta ali, certo? Enfim, então o propósito de Deus ali, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Casamento é propósito de Deus? Uma vida... Então orar pelo esposo, orar pela esposa, isso é maravilhoso, não desiste, continua, mano. Lembra que eu falei, a prioridade ali é salvar. Então por isso que eu faço as orações mais demoradas, a que eu faço aqui, é para salvar alguém. Por quê? Porque é uma batalha, o diabo não quer, ele se levanta, mas não desiste. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo determinado, a bênção vai chegar. 2 Crônica 7,14, ele fala, e se, olha o se aqui de novo. Lembra do se lá de João 15,7? Se vós estiverdes em mim, pá. Olha o se de novo aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. Para aqui, vírgula, né? Para aqui. Daniel, servo muito amado e desejado. Desde o primeiro dia que tu assentou no teu coração, se humilhar. Viu? Então o primeiro passo, o que é se humilhar? Irmão, religiosidade, teu achismo, teus paradigmas, deixa isso tudo para lá. O que tu pensa, deixa isso tudo para se humilha. A Bíblia fala não bota coisa não, é mesmo, não obedece, como tá, para dar alta face, para Pedro, faz isso. Não fica tentando se esquivar, não vai ali, se humilha ali. E orar, falar com Deus, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Lembra da prioridade? Veja bem aqui, quando o Senhor lhe fala que o primeiro quem toma atitude, somos nós. Quem primeiro tem que tomar atitude? De orar, de manifestar a fé, somos nós. Aí, quando a gente toma posição, o Senhor lhe age com a resposta. Aí ele fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Ele não fala que primeiro ele vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai abrir a porta do teu emprego, restaurar o teu casamento, não. Primeiro ele fala que vai perdoar o teu pecado.
o meu pecado. Mostrando que a prioridade é o quê? Exatamente, a salvação. Porque se Deus te responder de qualquer maneira, você está sem perdoar, o que adianta, amado? Tu tem a resposta, tem uma bênção ali, morreu, vai para o inferno. Então a prioridade é perdoar pecado, certo? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, faz o quê? Levanta-te e anda. Toma a tua cama e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro veio o quê? É verdade. É verdade, né, Jesus? É verdade. Jesus, começando o seu ministério, ele começou a pregoar. Jesus, Deus te ama, né? Não. Ele começou a arrepender-vos que é chegado no reino do céu. Exatamente. E a pessoa se esquece que o pai, ele corrige o filho que ama, ele exorta e castiga, né? Tem pessoa que eu já ouvi pessoa falar, não, né, meu irmão, não é assim não, Deus não castiga ninguém não, irmão. Ué? Deus é amor. Como que pode isso? Lá no Apocalipse, logo no Apocalipse, hein? Acho que é Apocalipse 3:19, eu castigo e corrijo todos quanto eu amo, né? Então aqui, aí ele fala, perdoarei os seus pecados, ou seja, a tua vida espiritual comigo, você vai ter a comunhão de novo comigo, vou perdoar teus pecados, que agora você não vai estar mais afastado de mim, você vai estar comigo na minha presença, vou te perdoar, tá? Aí, os teus pecados, e depois sararei a terra. Aí sim eu te dou a tua bênção. Porque primeiro a minha preocupação é com a tua salvação, aí sim, que é em segundo plano. Então é isso aqui, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí até no 15 ele fala, ó, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Opa, aqui você já entrou numa outra, no entendimento. Até agora a gente estava falando de uma oração individual. Agora papai está falando sobre oração coletiva. Este lugar, aqui não foi a inauguração do templo de Salomão? Quando o teu povo se humilhar e tal, hoje tem um templo de Salomão para a gente congregar? Não. Qual é o templo que a gente congrega hoje? A igreja. Então, para o Senhor manifestar que passará a terra aqui, para Ele ouvir a nossa oração, tem essa condição. Então, essa aqui é a oração do povo no coletivo, para Deus. Por isso que muitas igrejas hoje não tem mais a manifestação. Deus não está sarando mais a terra, mas é porque Deus não quer sarar? Não. É porque existe um processo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é como eu falei no começo, a pessoa não quer esperar. A pessoa, ela quer a bênção dela, não quer passar pelos processos. Não quer esperar. Lembra o rei Davi? Davi, para ele chegar lá no reinado dele, ele teve que passar pelos processos. Certo? Teve que passar, não teve jeito. E Davi é interessante. Sabe o que é Davi? Davi, ele foi um grande guerreiro, certo? Efésios 6, ele fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E parte da armadura de Deus, de toda a armadura, certo? Mas tem duas partes da armadura, que é a espada e o escudo. Então Davi estava lá no campo de guerra lá, com a espada literal, naquela época podia, né? Literalmente, ali, ó. Mas estava usando ali a espada, ali o Senhor, meu pastor, nada faltará, arrancava a cabeça de outro, cabeça de todo. Então ia ali ceifando ali. Só que Davi não ia para a guerra sem antes orar. Então ele já ia com escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Na armadura de Deus, de Efésios 6, ele fala que a espada é a palavra. E o escudo? A fé. Qual é a maior manifestação de fé? Oração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meu irmão, isso aqui dá tanto desdobramento. A espada era na mão direita. Pelo menos na maioria, né? Na maioria era assim, né? Tinha um outro que era o contrário, não sei, mas na maioria ali, espada na mão direita, certo? E escudo na mão esquerda. Só que o escudo não podia levar assim. Ele tinha que estar na altura do coração. E a Bíblia diz que o nosso altar é o nosso coração. Observa que eu acho que é o Salmo, vamos ver se é o 141.
É isso. Salmo 41, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 41, a gente já está caminhando, tá, irmãos, para o final. Salmo 41, ele vai dizer assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Só até aqui. Então, Davi, o rei Davi, ele está orando a Deus. Na época de Davi, não existia o templo de Salomão, mas existia ali o tabernáculo, né? E ele orava ao Senhor. Então, no tabernáculo ali, tinha ali vários utensílios do templo, do tabernáculo ali, que cada utensílio daquele ali é da representação original que está no reino do céu, que também aponta para várias coisas, né? E aí ele fala que suba a minha oração perante a tua face como incenso. O que é incenso? É que o sacerdote que servia no templo lá, o Senhor, o tabernáculo, no ato externo, onde ficava o altar do holocausto, né? Onde levava ali os animais para ser ali consumido, é o sacrifício que tinha, aquela brasa ali, ela não poderia nunca jamais se apagar. Aí ele pegava um punhado daquela brasa ali, botava tipo no... qual o nome daquele negócio que bota incenso dentro? Eu esqueci o nome. Incensário, né? Incensário. Aí ele vinha, tá, direitinho, mas não podia entrar em qualquer lugar, não, de maneira não, ele tinha que lavar as mãos lá na pia de bronze, tudo direitinho, pá, com as vestes, todas as vestimentas, ali entrava no lugar santo. Quando ele entrava, do lado direito tinha a mesa dos pães, eu não sei se era pães asmos, né, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel e o pão da vida que é Jesus. Do lado esquerdo tinha um candeeiro com 7 canudos, que eles eram enchidos de azeite e tinha uma luz também que ficava acesa. Mostra que Jesus é a luz do mundo. E outras coisas também, né? Mas na frente ali, tinha uma cortina que separava da arca do testemunho e o Santíssimo, o lugar santo, né? O Santíssimo lugar. Entre o Santíssimo lugar e o lugar santo tinha uma cortina e ali na frente tinha um altar do incenso. Era ali que o sacerdote, ele vinha com a brasa e queimava o incenso diante do Senhor e subia. Aquela fumaça subindo era a oração, a representação ali, a oração. Por isso que Davi usa o Salmo 41. Suba minha oração como incenso, mas o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. O que é isso? Ali. O incenso, ele tinha que ser incenso e tinha que ser contínuo isso, sempre, toda vez. E o sacrifício também, tinha o sacrifício da tarde ali. A Bíblia ela vai falar, lá em Pedro, que agora nós somos sacerdócio real, nação santa, para oferecer sacrifício, né, ao Senhor ali. Hoje a gente não vai usar mais animais. Tanto é que Paulo, que também foi um judeu, que conhecia ali os ritos, ele fala em Romanos 12, rogo-vos, ele sabe o que significa esse rogo-vos? Pelo amor de Deus, no português, mas pelo amor de Deus, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, teu levantar das tuas mãos é a tua vida. Ou seja, não adianta eu levantar as minhas mãos se eu peguei aquilo que eu não deveria pegar, se eu não paguei aquilo que eu deveria pagar, se minha mão está marcada com sangue, que eu toquei no que deveria tocar. Não adianta eu orar, levantar incenso para o Senhor, se a minha vida não está santificada. É mais ou menos isso. Apocalipse 8. Apocalipse 8. Ele fala da abertura do 7º selo, né? Com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Mas no versículo, a partir do versículo 3, ele fala assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Olha só, meu Deus do céu. O Hebreus fala que esse tabernáculo que foi feito,
na terra, lembra lá? Tabernáculo, templo. Ele é réplica do original que está no reino do céu. Olha o que vai falar Apocalipse aqui, 8. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A arca da aliança, que ficava lá no lugar santíssimo, ela tinha o que na tampa dela? Tinha 2, né? Os anjos não ministram de dia e de noite ali, diante do Senhor ali. Te contei para agora a visão lá de Isaías 6, Ezequiel, enfim. Aquela arca também representa o que? A presença de Deus. O trono do Senhor também ali. Louvado seja o Senhor. Tem várias simbologias, a arca da aliança. Mas aquilo ali, a presença do Senhor. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, quando você ora, a tua oração, se tiver de acordo com a palavra do Senhor, vai subir como incenso suave até o trono do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, amados? E para a gente poder fechar aqui, louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Isso aqui é porque muitas das vezes o diabo ele quer colocar na nossa cabeça que você pecou, que Deus não vai te ouvir, que você, carrega aquilo ali, que Deus não vai te ouvir, não tem jeito, aquela coisa toda que acontece, aquela batalha espiritual. E também, amados, nem sempre a resposta do Senhor é aquilo que a gente quer, entendeu? Muitas das vezes Deus não vai, Senhor, me tira daqui. Não. Aí tem vezes que vai acontecer, mas tem vezes que não vai. Às vezes um trabalho, trabalho, Senhor, me tira daqui. Muitas das vezes não. Muitas das vezes Deus vai te dar vitória lá mesmo. Porque Daniel, quando ele ficou sabendo do decreto, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia do decreto. Ele fazia parte lá do reino lá, ele já era governador. Foi por isso que ele foi traído lá. Ele sabia, mas ele não temeu. Deus não livrou Daniel da cova. Livrou? Poderia livrar? Poderia ter livrado seus amigos da fornalha? Poderia. Mas você vê, poderia ter livrado José lá da cadeia, lá de ser escravo? Poderia. Mas você vê que a maioria das vezes Deus te livra na situação, não da situação. Foi o que aconteceu. Olha o Paulo aqui. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes, você está... Aqui, se tu for ler o contexto, ele teve uma grande revelação. Coisa de Deus, tudo que é de Deus para tu ver quando vem, irmão, pode ter certeza, vai vir, o diabo vai usar alguém, tá entendendo? E aí, esse trabalho, aquela pessoa que está ali, mago, presta atenção, é ali mesmo que Deus muitas vezes vai te dar vitória. Mensageiro de Satanás, esse espinho na carne que Paulo te faz esbofetear, cara, o que é isso? No português, né, nosso português aqui, jogar na minha cara. Tu não matou Estevão, você não era isso, você não era aquilo outro, jogar na cara, tu não é, né? Agora tu quer dar uma de santarrão, isso. O que Deus quer fazer com essas pessoas? Salvar, libertar. Paulo, minha graça te basta. Você me perseguiu, você matou. Jesus, né? Eu não te salvei? Para que se desviar? Usa autoridade. Ou em outras palavras, né? Eu quero também salvar ele também, não vou te tirar daí, vai salvar. Em outras palavras, então era para salvar. Creio que esse mensageiro de Satanás, creio que deve ter sido salvo ali, né? Não sei, mas enfim. Então esse mensageiro, esse espinho na carne não é negócio de doença, né? O texto está falando aqui. É um câncer, é cegueira, enfim, tantas coisas ali.
Então o Senhor, a maior maneira de glorificar o nome do Senhor é isso mesmo. E não adianta, você com o Senhor ali é a maioria. Nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, nossa vida, a vida cristã, ela é feita de lutas e vitórias. Só está tendo derrota? Isso não é bíblico. É só vitória? Também não é bíblico. Você falou sobre insistência. A gente tem que insistir na oração, você falou sobre insistir. Só que às vezes a gente tem que parar para pensar. Não estou falando do irmão não, que estava brincando aqui. Mas, por exemplo, muitos irmãos também comentaram isso. A hora tantos anos e nunca até hoje não tive a resposta. E Deus mais quer nos responder. Então, se a gente está orando há tanto tempo, pode ser que sim, o projeto do Senhor, ou pode ser que de repente, ou a nossa oração está errada, ou tem alguma coisa que está impedindo a resposta. Por isso que a pessoa, ela tem que se examinar, quem está fazendo a oração. O maior perigo é esse, é você chegar a não ser que o Senhor te revele, né? Ó, tu tá em pecado, por isso Deus não está te ouvindo. Porque pode ser que o Edgar falou. Deus está trabalhando, mas a pessoa endurece o coração. Deus dá um folheto, um louvor, Deus sempre faz isso, né? Uma pregação na praça, no ônibus, alguma coisa assim. Nada. Aí... Botaram aqui, não estou falando que é o caso desses irmãos, não. Mas o assunto que vocês também já ouviram outras pessoas. Ora pela minha família, pelo meu parente há tanto tempo, não foi o caso dos irmãos, não. Mas até hoje meu pai não se converteu, minha mãe não se converteu, meu irmão não se converteu. Mas ora pela pessoa, mas me dá um testemunho. Eu sei, isso, exatamente. Ora pelo marido, pela esposa, não dá testemunho. Não dá testemunho, veja bem, não dá testemunho, aí que entra, como eu falei, vamos lá no começo, oração do Pai Nosso. Não é só questão de você não perdoar ali, é porque perdoar é mandamento, mas não é só perdoar, você não escandalizar o nome do Senhor, é você pegar, é você pagar. Tudo isso, gritaria no meio da casa, como é que uma pessoa se converter? Eu quero ir para a igreja desse jeito. Então é o que o Edgar aqui falou, dar testemunho, a tua oração ela tem que estar de acordo com a palavra. Davi ele vencia as guerras lá, por quê? Porque Deus dava vitória, por quê? Era a palavra de acordo com a oração. Inclusive, teve um irmão que me falou esses dias, eu acho que é Provérbio 11, se eu não me engano, que ele fala da justiça. Vários versos ali, versículo, ele fala da justiça ali. Senhor, eu tenho orado para isso, eu tenho orado para aquilo, tal, né? Mas muitas vezes é porque eles não te temem, eles não obedecem a ti. Você tem que orar ali, como o Edgar falou, você tem que orar de acordo com a palavra do Senhor. Se você está orando e não está de acordo com a palavra, essa tipo de oração é uma vã repetição, ela está sendo em vão ali. Amém, amados? Que o Senhor possa nos abençoar por esse estudo, em nome de Jesus.